Irmãos e irmãs, a palavra de Jesus, essa conversa que Jesus tem com os mestres da lei e os fariseus, lhe é colocado, pois até estranhemos esta colocação de Jesus. Como pode os mestres da lei dizer que o Messias é filho de Davi? E não nos esqueçamos que é uma passagem do Evangelho em que um filho de Davi, um cego de nascença, se refere justamente a Jesus, chamando-o de filho de Davi. É aquele cego que, à beira do caminho, suplica a Jesus para ser curado, referindo-se a ele justamente como filho de Davi. Filho de Davi, tem piedade de mim. E, vivendo nessa passagem de Jesus, essa passagem do Evangelho, Jesus contradizendo isso. Mas atenção, não é que Jesus estivesse contradizendo aquele cego que se referiu a ele como filho de Davi. Ele está contradizendo os mestres da lei. Por quê? Porque os mestres da lei entendiam o Messias como filho de Davi no sentido de ser descendente, de ser filho, descendente do sangue. Porque na mentalidade deles, eles queriam que o Messias viesse e restaurasse a monarquia, restaurasse o reino antigo. Eles tinham saudade daquele reino antigo, do reino de Davi, do reino de Salomão. Eles tinham saudade daquele tempo passado. Aquele saudosismo do tempo passado, que eles consideravam a perfeição, o correto. Mas eles não lembravam dos erros do passado, eles não lembravam de toda aquela corrupção do tempo passado que levou à condição de miséria em que eles se encontravam naquele momento. Agora desprestigiados, agora assim dominados pelos pagãos, pelos estrangeiros. Eles não lembravam disso. Eles apenas lembravam o passado e viam aquelas tintas, com aquela imagem idealizada como uma perfeição. Não era. Então, quando eles chamavam o Messias de filho de Davi, eles o faziam isto com saudades daquele tempo antigo. Eles não estavam abertos para o novo, eles não estavam abertos para o reino de Deus. Então, eles pensavam o Messias assim. Então, quando Jesus diz que o Messias não é filho de Davi, ele não está falando daquele cego que se referiu a ele como filho de Davi. Porque se você entender filho de Davi como aquele que é leal a Deus, como aquele que faz a vontade de Deus, como aquele que é submisso à vontade de Deus, aí sim Jesus é filho de Davi. Aí sim. Agora, se for entender filho de Davi como aquele que vai trazer de volta aquela realeza, aquela prepotência, aquele poder antigo que eles esperavam do Messias, aí Jesus não é filho de Davi. Aí Jesus chama a atenção dos mestres da lei. Inclusive cita a Escritura. Davi, inspirado por Deus, faz referência ao Salvador, faz referência ao Messias, mas chama ele de Senhor. Ora, se o Messias fosse descendente de Davi, segundo a carne, não teria sentido Davi se referir a ele como Senhor. Pelo contrário, seria um descendente. Seria a mesma coisa se um neto, você, sendo pai, sendo avô, se referisse a seu filho, se referisse ao seu neto como Senhor. Não, é o contrário. Ele como filho e ele como neto é que se referiu a você como Senhor. Porque estaria numa situação de dependência, de reverência. Ele que é filho, ele que é neto, é que se referisse ao pai, ao avô, como Senhor.
Por isso Jesus se referia a ele. Aí nós vemos ali a palavra da primeira leitura, quando o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, lembrando que a Escritura, que a Escritura era para eles, referência para argumentar, para ensinar, para aprender o que diz respeito à fé. E que o bom entendimento da Escritura levaria a eles a compreensão do que era realmente a palavra de Deus para eles. E porque não havia um bom entendimento, havia o quê? Havia a má compreensão da palavra de Deus. Então Jesus, ali naquele momento, estava fazendo com que eles entendessem realmente o que era o propósito de chamar o Salvador, o Messias, de filho de Davi. Não que seja filho de Davi no sentido da carne, mas filho de Davi com referência à fidelidade ao projeto de Deus. Davi, com todos os seus defeitos, era fiel a Deus, com todos os seus defeitos. Muitos erros ele cometeu. A Sagrada Escritura, nesse ponto, não encoberta os seus erros, apresenta todos os seus erros. Mas ele era piedoso e esperava que viesse alguém que ocupasse o seu lugar e que não tivesse os seus erros, não tivesse as suas fraquezas. E aí, nesse sentido, nós podemos entender por que chamar Jesus de filho de Davi. Até porque nós, católicos, compreendemos também uma coisa. Jesus é chamado de filho de Davi por causa de São José. Ora, porque São José era da descendência de Davi. Maria, como judia, dando à luz a Jesus, garantia que Jesus fosse judeu. Porque é judeu quem é filho de judeu. No entanto, o pai dá o nome da tribo. Se o pai fosse da tribo de Rubens, por exemplo, garantia a criança era filho daquela tribo. Se era filho de Judá, da tribo de Judá, era filho daquela tribo. Sendo José descendente de Davi, no momento que José acolheu Jesus como filho, garantiu que ele fosse da tribo de Davi, ou seja, descendente de Davi. Então Jesus não é descendente de Davi pelo sangue, mas ele foi adotado, foi aceito. E assim, Jesus pode ser sim chamado filho de Davi, mas não filho de Davi no sentido que os mestres da lei entendiam. Então é necessário, irmãos e irmãs, que não só os mestres da lei, mas nós também tenhamos catequese. Tenhamos catequese para entender a nossa fé, para sabermos argumentar, para sabermos ensinar, para sabermos explicar por que nós acreditamos. Não para você chegar a converter os outros, não é isso. Até podemos trazer outros à nossa fé. Mas, primeiramente, nós temos que entender, compreender, ao compreender a Escritura, para podermos fundamentar o que nós acreditamos e podermos ensinar, explicar, pelo menos explicar aos outros por quê. Por que você acredita nisso? Por causa disso, isso, isso. Por que Jesus é chamado filho de Davi? Que ele não era descendente. Ele é chamado de filho de Davi porque José, que era da tribo de Davi, o acolheu como filho, o recebeu como filho, o criou como filho. Então, ele é acolhido dentro da família, ele é acolhido dentro de uma família, dentro de uma descendência, ainda que ele, Jesus, não fosse filho biológico de José. Vamos perguntar, ele é filho de Deus e gerado pela Santa Virgem Maria. E é essa catequese que nós cristãos temos que sempre ter, e que São Bonifácio, santo que hoje ele é lembrado pela nossa Santa Liturgia,
também foi um homem que, sendo bispo, tinha a missão séria, e ele levou com seriedade, de levar a muitos povos, a muitas comunidades, as doutrinas da fé e a catequese, para que aquelas pessoas aprendessem, conhecessem a doutrina cristã e, conhecendo, melhor acreditasse e melhor amasse ao Senhor Deus. E nesse dia, na graça de Deus, eu comemoro meus 21 anos de vida sacerdotal, celebrado, ordenado que fui na Diocese de Nova Friburgo, pelas mãos de Dona Ana Maria Pena, e que nesse dia agradeço a Deus pelos 21 anos de vida sacerdotal e peço a oração de todos vocês para que eu se corresponda à vontade de Deus de acordo com aquilo que Ele deseja, que aquilo que Ele quer dentro da minha vida sacerdotal e minha vida cristã. Eu feliz fico pela minha trajetória e peço a Deus a minha perseverança em minha santificação e peço se poder sempre servir a Deus nessa obra de evangelização. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.